Deus querido, a paz do Senhor Jesus. Nessa manhã eu quero falar um pouco sobre Romanos capítulo 1, versículo 5. Vai falar sobre a obediência da fé. Então, quero comentar um pouquinho hoje sobre a obediência da fé. O Espírito Santo, quando usou o apóstolo do gentil, o apóstolo Paulo, então nós vemos aqui que a Bíblia vai nos mostrar algo. Então, o assunto é esse, a obediência da fé. Note que Paulo, tanto no começo dessa epístola, como no fim, define a fé em termos de obediência. Para Paulo, a natureza da fé salvífica deve ser determinada por seu propósito inicial, a saber, unir nossa vida com Deus através de Jesus Cristo em amor, devoção, gratidão e obediência. Tiago 2,17, Evangelho de João capítulo 15, versículo 10 a 14 e carta aos Hebreus capítulo de número 5, versículo 8 e 9. Bem, então sendo escrito quando se fala sobre a obediência da fé, então está falando a Bíblia que a obediência da fé, ela nos leva a unir-se a Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem nos leva a Deus. Unir-se a Deus significa que Jesus é o único que pode nos levarmos a Deus. Jesus nos leva a Deus quando nós, aquilo que eu sempre falei, sempre tem que ser repetido por causa de cada assunto, ele nos leva a isso, que é a questão que a pessoa precisa ouvir o Evangelho. Jesus disse para pregar o Evangelho a toda criatura. Então, quando a criatura, que é o homem e a mulher, aqui no sentido que Jesus quis falar, está falando sobre criatura, está falando sobre o homem e a mulher, ele está falando sobre outro ser, porque o único ser que necessita de salvação é o homem, e não existe outro ser. Os animais, não existe salvação do animal, então é o ser, criatura, que é o único ser que a Bíblia fala que precisa de salvação, é o homem e mulher, certo? Então é isso. Então, o que acontece? Agora, a Bíblia está falando que tem que unir-se, que nos leva, a obediência da fé nos leva a unir a Deus. Ou seja, leva nossas vidas a unir a Deus através de Jesus. Então Jesus é a única pessoa que pode conduzir o homem a Deus. Sem Jesus, nós não conseguimos chegar a Deus. Nós só chegamos a Deus através de Jesus. Jesus é a única solução, é a única razão, é o único propósito que leva o homem a Deus quando o homem recebe a palavra. Então depois daí vai falar que está falando a palavra de Deus, que através de Jesus Cristo, e aí depois entra aqui 4 condições. Jesus, o homem chega a Deus, vamos colocar aqui 4 condições que a Bíblia está mostrando. Isso aqui é para aqueles que entram pela a obediência da fé. Então vejamos o que vai falar. Então está falando assim, através de Jesus Cristo, em amor, em devoção, em gratidão e em obediência. Amor está falando que o homem precisa ouvir a palavra e passar a amar a Deus através da palavra. Depois aí fala, a segunda condição aqui está falando sobre devoção. Devoção é aquele que o homem louva a Deus. Você cante para Deus, você adora a Deus em louvor. É uma devoção a Deus. Eu canto para Deus, eu louvo a Deus, eu adoro a Deus em louvor. Depois vem gratidão. Gratidão é aquilo que significa, traduzido, que eu preciso ser grato a Deus porque Ele me alcançou através de Jesus, claro. Então
aqui entra então a gratidão, que significa que eu preciso ser grato, eu preciso amar a Deus, eu preciso louvar a Deus, eu preciso ser grato a Deus e eu preciso obedecer a Deus. Então, essas 4 razões, ela nos põe diante de um pensar, de um raciocinar, que eu preciso refletir, que eu preciso unir-se a Deus através de Cristo, crendo nele, aceitando ele. Eu preciso amar a Deus através de Cristo, amar a Cristo, que ele me salvou. Eu preciso louvar a ele, e eu preciso ser grato a ele, mas eu preciso obedecer a ele. Porque se eu digo que eu amo, se eu digo que eu cântico para Deus, se eu digo que eu sou grato a Deus, mas se eu não obedeço a Deus, nada vai resolver. É como se nada tivesse acontecendo. Não adianta, porque você vai falar do amor de Deus para a pessoa e diz: ah, mas eu também já sou evangélico, eu também já sirvo a Deus, já sou de Deus. Será que você é de Deus mesmo? Você ama a Deus? Você louva? Você é grato? Você obedece a Deus? Essa é a questão. Precisamos unir-se a Deus através de Jesus. Nós precisamos amar, nós precisamos louvar, nós precisamos ser grato, mas nós precisamos obedecer. Porque se dizer que ama, fala que ama, fala que louva, fala que é grato, mas não obedece, não vale nada. A morte de Jesus só tem validade, eu já disse e repito, para aqueles que obedecem. Porque a Bíblia diz que o pecado é todo mundo por causa da desobediência. Quando Eva deu ouvido à voz de Satã e Adão deu ouvido à voz de Eva, entrou então o que? A desobediência. E a Bíblia diz assim que pela desobediência entrou o pecado e o pecado a morte, por isso a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, se nós não obedecermos, não vai valer nada. Não adianta falar que tem fé, não adianta falar que canta, não adianta falar que vai à igreja, não adianta falar que serviu a Jesus, não adianta falar que está grato a Deus se não obedece. Tudo aqui tem validade, mas se obedecer. Se não obedecer, nada disso tem validade. Aqui só tem validade para quem obedece. A Bíblia está falando obediência da fé. Está falando aqui em Romanos 1, versículo 5. Certo? Então, se nós não obedecer, não adianta falar que ama, não adianta falar que louva, não adianta falar que está grato, se não há obediência. Então, a obediência aqui, ela fecha com chave de ouro. Porque se não tem obediência, não tem salvação. A Bíblia fala que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, ou seja, Deus deu para nós a salvação de graça. Porém, nós temos que entrar por tudo aquilo que você já ouviu falar aqui, e resume na obediência. Tudo isso acontece, mas tem que se resumir, ficar fixado, certo? Na obediência. Se eu não obedeço, então não vai adiantar eu falar que eu amo, que eu louvo, que eu sou grato, se eu não obedeço. Então isso é o que a Bíblia diz para nós, tá certo? E depois tem muitos outros assuntos aqui para comentar, tá? E depois comentando mais algo em termo bíblico para a salvação e assim por diante. Então aqui nós estamos vendo o que a Bíblia fala para unir a Cristo, tá certo? E nós unimos ao Senhor através de Cristo, tá bom? Fique essa palavra. Você puder inscrever no canal, inscreva, compartilhe o vídeo e dá o seu like, tá bom? Para outras pessoas ouvir a palavra. O meu desejo é que as pessoas ouçam a palavra, certo? Tá bom? Até o próximo vídeo.